A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, nós estamos aqui agora no segundo estudo acerca da oração. Nós estamos nessa sequência importantíssima, muito importante para a igreja, para cada indivíduo em si, porque antes que a gente possa plantar alguma semente correta acerca de oração, né, para que a gente possa ter frutos importantes disso tudo, é preciso arrancar algumas manias, né, que nós adquirimos, porque a gente acaba imitando a maneira de outras pessoas orarem e essas ideias ficam fixadas na nossa mente e a gente acaba repetindo coisas que não deveriam ser feitas durante a oração. Então nós precisamos pedir e pedir de maneira certa, porque na ignorância, muitas vezes, as pessoas acabam pedindo coisas que vão até contra a própria vontade de Deus. Nós precisamos entender que quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus, então o milagre ocorre. Quando nós estamos compreendendo aquilo que Deus quer para nós, quando nós estamos deixando Ele ser Senhor da nossa vida e não nós sermos senhores de nós mesmos, ou seja, quando nós não estamos tentando impor a Deus aquilo que nosso ego, a nossa carne fala para nós, mas nós estamos sujeitando ao Senhor, então a oração ela é respondida com certeza. Porque a oração ela tem alguns princípios. Um dos princípios fundamentais é a prova que você ama a Deus. Isso está claro no seu relacionamento, na sua comunhão com Deus. Porque se você se interessa em falar com Deus é porque você ama Ele. Muitas vezes as pessoas dizem que ama a Deus, mas sequer querem falar com Deus. Isso não faz o menor sentido. Se você ama alguém, você quer estar por perto. Você pedir a Deus faz parte da oração, é uma petição. Jesus fala sobre isso. Paulo vai falar que as nossas petições têm que ser apresentadas diante do Senhor também. Você precisa interceder por alguém ou por você, pedir ao Senhor que cuide da sua vida, mas a intercessão, orar uns pelos outros, a Bíblia fala sobre isso. E além do mais, a primeira coisa tem que ser a adoração. Você tem que glorificar a Deus. Não à toa, Jesus vai falar, Pai nosso que está nos céus. Onde Ele está? Olha, a Bíblia diz assim, que Deus está no céu e nós estamos na terra. Nós precisamos ter reverência, sabendo com quem nós estamos falando, né? Porque uma vida equilibrada, né, cristã, na sua fé, ela certamente vai começar com uma vida de oração equilibrada. Você precisa saber orar, você precisa buscar entender de Deus quais são os princípios que Ele quer passar para nós sobre isso. Jesus orava o tempo todo. Foi isso que nós apresentamos no primeiro estudo dessa série, que Jesus, ele orava o tempo todo. Você vai ver que quando Jesus debatia naquele tempo, muitas das vezes as suas orações foram feitas depois dos debates e até antes dos debates. Em ambas as circunstâncias, isso é importante, a oração, para que o seu ego não venha né, ser elevado durante uma discussão. E é claro que eu estou falando da nossa vida hoje. Você, às vezes, acaba de uma discussão, pede a Deus graça, Senhor, me dá graça para que eu não venha revidar, para que eu não venha me exaltar. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. E como que você faz isso? Na oração, joelho no chão. Irmãos, os grandes homens e mulheres de Deus, eles ainda são feitos no joelho. Pode ter certeza. Muitos daqueles fariseus tinham conhecimento teológico profundo, mas eles não conheciam a Deus. Eles conheciam alguma coisa acerca de Deus. Eles conheciam a palavra que falava acerca do Deus, mas o Deus da palavra eles não tinham intimidade. Tanto é que quando Cristo estava diante deles, eles não conseguiram reconhecer a Cristo. Eles sabiam cada detalhe daqueles pergaminhos. Mas eles não queriam saber, eles não tinham conhecimento acerca do Senhor que inspirou aquelas palavras por meio dos profetas. Quando você para pensar o quão importante é a oração, quando Jesus tinha subido ao céu, ele vai falar para Ananias orar por um Paulo que estava na rua direita. Esse Paulo, o Saulo, ele era perseguidor da igreja, um homem extremamente violento. Então, quando Ananias é convocado a orar por Saulo, o Senhor dá uma prova que Ananias precisava de uma prova de que o Saulo realmente tinha convertido. E se você lê em Atos capítulo 9, verso 11, o Senhor vai argumentar assim para Ananias, ele está orando. Glória a Deus!
O Saulo de Tarso agora estava orando ao Senhor de forma legítima, depois do seu encontro com Jesus. Nós precisamos entender essas coisas, porque a oração, como eu disse e não canso de repetir, ela é a chave da vitória. A gente não sabe o que Saulo estava orando ali. Talvez Saulo estava ali com cego, né? Com umas escamas que vão cair dos seus olhos após a imposição de mão de Ananias. Mas um pouco antes disso, ninguém sabe o que Saulo estava orando. Se ele estava arrependido dos seus pecados, o que é que ele estava fazendo, clamando ao Senhor, mas Deus traz Ananias para orar por Saulo, impor as mãos e batizar Saulo. Então, quando nós paramos para perceber, 30 anos depois que Paulo tinha se convertido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai orar em Filipenses capítulo 3, verso 10. Irmãos, ele vai falar uma coisa aqui maravilhosa. Filipenses capítulo 3, verso 10. O que eu quero é conhecer a Cristo. Irmãos, Paulo ele já tinha ido ao céu, ele já tinha voltado, ele tinha tido visões maravilhosas. Ele fala assim, em corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, mas ele já tinha tido revelações preciosíssimas. E ainda, pela profundidade das riquezas de Deus, ele fala, eu quero conhecer a Cristo. Já parou para pensar? Já parou para pensar que esse Paulo sabia que para conhecer melhor o nosso Deus, uma vida de oração é necessária? Nós precisamos entender que é importante você ler a Bíblia, é importante você estudar, é importante você conhecer as histórias que nos revelam preciosidades. Às vezes, quantas figuras de Cristo nós vemos no Antigo Testamento, são coisas maravilhosas. Você vê Jesus no tabernáculo, você vê Jesus nas festas, você vê Jesus na vida de Isaac, na vida de Davi, de José, você vê todas as tipologias acerca de Cristo, é a coisa mais maravilhosa que tem. E aí Paulo está falando, eu quero conhecer a Cristo. 30 anos depois da sua conversão, ele ainda está apaixonado por Jesus, mas é um homem de oração. Irmão, quem não ora, não tem vida. Eu vou repetir, quem não ora não tem vida. Não tem vida com Deus. Jesus fala, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. É rios de água viva que vai fluir. Esse rio ele tem que minar de você, irmão. Ele tem que sair de você e ele tem que encharcar as terras que estão secas, sedentas de Cristo. Tem pessoas que estão clamando, pedindo para ser evangelizado. E muitas vezes nós não temos coragem de falar de Jesus para a pessoa porque estamos secos, porque nós não oramos. Quem ora está cheio do Espírito Santo. Quem ora tem sempre uma palavra do Senhor para dar para aquelas pessoas. O mundo está clamando. Ele clama de várias maneiras. Mas se você não orar, você vai ser sempre um covarde, medíocre, miserável. Como o Senhor fala com a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia ela se gabava porque ela achava que ela era uma igreja rica, poderosa, como muitas tem no Brasil e mundo afora. Oh, irmãos, quando Pedro chega diante de um homem que está aleijado, e aquele homem estava pedindo alguma coisa ali na porta do templo, e aí Pedro chega perto dele, e ele pedindo, Pedro fala, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. O poder de Deus se manifestou. Tempos depois, se eu não me engano, Agostinho vai fazer uma comparação em relação à igreja daquele tempo, uma igreja super rica, poderosa, e ele diz, hoje, se eu não me engano, foi Agostinho que disse isso mesmo. Hoje, a igreja não pode mais dizer que eu não tenho prata e não tenho ouro, porque ela é muito abastada. Mas também ela não pode dizer levanta e anda. Já parou para pensar isso, irmãos? Você já parou para pensar nisso? A igreja de Laodiceia, o Senhor fala assim acerca dela. Apocalipse 3,15, eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque é morno e não é quente nem frio, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico e bem de vida e não preciso de mais nada. Oh, meus irmãos,
Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. São cegos espiritualmente. Acham que não precisa de mais nada, mas não sente falta do poder de Deus. É a igreja que não sente mais falta do poder de Deus, que acha que o que tem já é suficiente. Irmão, é claro que a teologia sistemática, é lógico que o estudo bíblico aprofundado tem o seu lugar dentro da vida cristã, mas só isso não vai te conduzir a conhecer o Deus da palavra. Se você não se relaciona com Deus, se você não conversa com Deus, você não sabe quem é Deus. Você já ouviu falar de Deus? Talvez você leu Moisés falando sobre Deus, você leu Paulo falando sobre Deus, você até leu orações de Davi nos seus salmos acerca de Deus, mas você mesmo não conhece esse Deus. Irmãos, quantos irmãos estão me ouvindo nesse momento? Que nasceu na igreja, irmãos que talvez tiveram um passado de vida com Deus, um passado de vida com Deus. Eu queria que você lembrasse, irmãos, o que Jesus fala sobre a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrependa-se. É pecado abandonar o primeiro amor. O que é primeiro amor? Quando você se converte, você tem desejo de aprender como falar com Deus. A primeira coisa que o novo convertido quer é ele saber como que ora. Ele quer estar em contato com o Pai. Não faz sentido um filho não querer ter contato com o Pai. Sempre é natural que o filho queira ter contato com o pai, irmão. Nós somos filhos de Deus, precisamos falar com o nosso pai e precisamos querer ouvir o nosso pai também. É por isso que a oração é fundamental, é por isso que a oração é importantíssima. O Senhor fala, você deixou o primeiro amor, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até ti e tirarei o castiçal, o candelabro do meio de vocês. Eu vou tirar a luz do meio de vocês. Ô Senhor, eu sei que Deus vai tocar no seu coração que está ouvindo aí para voltar a uma vida de oração. Uma vida de colocar a boca no pó. Talvez haja esperança. Sim, claro que há. Mas precisa se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome estudar a Bíblia, não é isso não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer teologia, virar doutor, PhD, não é isso não. Eu não sou contra o estudo bíblico, é lógico que não, seria ignorância da minha parte ter um canal que chama Curso Bíblico Online e ser contra o estudo da Escritura. Não, eu não sou contra a teologia, eu sou professor de teologia, irmãos, mas isso aí não vai trazer vida espiritual se você não tiver uma vida de oração. Pode ter certeza que isso não vale nada, só vai te deixar soberbo e aí você vai achar que você está com Deus. Mas aí a Bíblia fala que tudo que é exaltado diante dos homens é abominação diante de Deus. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, irmãos. Pelo amor de Deus, não se engane. O que adianta você saber tudo sobre o tempo do fim, se lá no fim você não for encontrar com Cristo nas nuvens? Não adianta nada. Não adianta nada. Prepare o seu coração, as suas vestes. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que você vai fazer isso? Orando, não é dando ouvido a picuinha, a debates que são inúteis muitas vezes. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, irmãos. Deus está de braços abertos, pronto para nos ouvir. Deus está pronto para nos ouvir, irmãos. O tempo todo o Senhor está pronto para nos ouvir. O Senhor está tão pronto para nos ouvir que o povo de Israel achava que Deus não estava. Mas em Isaías 59 está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão de Deus está aberta. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas, olha, quando Jesus fala com a igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor. Será que você tem um primeiro amor ainda no seu coração? O primeiro amor é aquele primeiro amor que quando você se converteu, você tinha desejo de ganhar outras almas para Jesus. Será que você ainda tem desejo de ganhar alma para Jesus? Se você não tem, volte para o seu primeiro amor e se arrependa. Isso é pecado. Se arrependa, isso é iniquidade, irmãos. Por que muitas vezes você não é escutado por Deus?
Aqui está escrito, mas a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido está surdo para não poder ouvir. Ele quer te ouvir sim, mas as iniquidades, as vossas iniquidades, os seus pecados fazem separação entre Deus e vocês, entre vocês e Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, não ouvir as suas orações. Irmãos, aqui está uma grande chave para você entender como que a sua oração vai ser respondida. Arrependa-se, arrependa-se diante do Senhor. Fala, Senhor, eu me arrependo nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Eu me arrependo e eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ter desejo de ganhar almas. Eu quero que rio de água viva flui do meu interior para eu levar a tua palavra. Irmão, você pode falar, mas eu não sei pregar, mas você sabe contar o testemunho da sua história. Isso é suficiente. O seu testemunho de onde Deus te tirou, o que Deus fez, a transformação na sua vida. Isso é o mais importante, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês fortemente. Olha por que impedia. A mão do Senhor estava aberta, os ouvidos dele estavam prontos para ouvir, mas o que atrapalhava? A iniquidade de vocês, fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os seus pecados levam a Deus a esconder o rosto de vocês para não ouvir as suas orações, para não ouvir os seus pedidos. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu peço que você compartilhe esse estudo com outros irmãos. Você é autorizado a baixar esse conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, compartilhar, seja no WhatsApp, no Telegram. Eu te estimulo a fazer isso para que abençoe outros irmãos. Você que não conhece o nosso trabalho, eu vou estar sempre falando aqui. Eu peço que você que for compartilhar, compartilhe também o nosso canal no YouTube, Curso Bíblico Online. Nós temos também a página no Instagram, Curso Bíblico Online, e também no Telegram. O nosso canal do Telegram é Curso Bíblico Online. Peço aos irmãos que orem pela minha vida, pela vida do pastor Rafael Miquio, pela nossa família, pela congregação que nós participamos ali, humildemente diante do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dos pastores, obreiros que estão acompanhando esse estudo. Coloque os irmãos para poder orar aí nas congregações, orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, sejam eles de qual bandeira eles forem, não importa, a nossa bandeira é Cristo, está muito acima de tudo isso. Oremos pelo país, pelos nossos governantes, para que o Senhor venha trazer arrependimento para a nossa nação, para que Ele possa curar a nossa terra e trazer tempos de refrigério, ou, se for necessário, passar tempestade, fortalecer os nossos braços, que a igreja esteja despertada. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Até o próximo estudo, se Deus quiser.